Capítulo 2. Fósseis em meio à sedimentação. Hoje no Estudando o Azul, darei início ao tema que pode atrair muitas pessoas e eu estou falando dos fósseis. Seja pela parte cultural, ou aquilo que cerca o imaginário popular, ou pela graça de desenterrar algo que está sendo escondido e mantido em segredo pela natureza das rochas, é impossível não gostar de paleontologia. E pensando nisso, eu decidi trazer um olhar mais oceanógrafo para esse tema, onde eu vou introduzir como se formam os fósseis na natureza, a sua utilidade histórica na ciência em geral e o seu poder financeiro, que muitos não conhecem no geral. Bom, e para iniciar isso, eu quero que você esqueça a pegada de Jurassic Park que o Spielberg colocou nas nossas cabeças, porque um oceanógrafo jamais vai vestir um chapéu, um martelo e uma lupa e ficar no meio do mato, desenterrando, um dinossauro no chão. Além disso, eu quero reforçar que outro estereótipo muito comum pode causar uma confusão, pois esse vídeo não se destacará pela arqueologia, que é uma ciência completamente diferente da que eu vou trabalhar. E sem mais delongas, acontece que a presença de fósseis, como imaginamos, é uma ocorrência muito rara de se ter. Os processos envolvidos são muito demorados. E com certeza muitos dos registros já foram se perdendo ao longo do tempo, por ser algo tão sensível. Em uma conversa rápida, eu quero que vocês entendam que os fósseis não são simplesmente ossos de animais jogados em vão na natureza. Caso contrário, se você comesse um frango de padaria, você seria um paleontólogo formado. E não é disso que se trata. Para a formação desse registro, é preciso ter um organismo morto e que ele seja preservado, ou seja, não consumido, soterrado e submetido a uma pressão pelo sedimento que mantém a distância dele do oxigênio, porque o oxigênio é uma ameaça para o seu tecido. E esse processo a gente chama de diagênese. Ao longo de milhões de anos nesse estado, a depender das condições de temperatura e pressão, é possível ter a preservação de um fóssil. Além disso, diferente do que a maioria das pessoas possam imaginar, os dinossauros não são responsáveis pelo petróleo que temos. Para a formação desse recurso tão importante, temos que ter um soterramento enorme de fitoplânctons, que, para quem não conhece, é um aglomerado de muitas microalgas que acaba morrendo no oceano, e ao longo de muitos processos possa vir se tornar um petróleo que fica armazenado em rochas sedimentares. Agora, eu quero trabalhar com um conceito de extrema importância na área científica, e para isso eu gosto de contar a história das placas tectônicas na geologia. Tudo começa com o cientista Wenninger, que no começo do século XX detalhou em seu livro que os continentes da África e da América do Sul estariam conectados no passado, e basta você observar a silhueta deles e conseguir imaginar, na verdade, como se fosse um quebra-cabeça desses continentes. Acontece que isso não foi levado a sério pelos cientistas da época, e além de zombarem, meio que desmereceram toda a sua pesquisa, e foi somente na década de 50 que realmente começaram a considerar sua pesquisa como algo sério. E qual o real motivo dessa história conectar com a paleontologia? Aqui em minhas mãos eu tenho uma contribuição muito legal para essa teoria, que vem dos estudos fósseis, claro, onde é encontrado o mesossauro aqui no Brasil e também no continente africano, ajudando a fortalecer os pontos de conexão dos dois continentes, já que seria improvável que esse animal teria aguentado uma migração do Oceano Atlântico. Esse, por exemplo, foi retirado de um campo de paleontologia geral aqui na USP, que foi feito na formação Irati por alunos de geociências. Além deste exemplo, outros fósseis são responsáveis por demonstrar que o ambiente do passado era diferente. Aqui tem um fóssil de peixe retirado da bacia do Araripe. Em caso não tenha familiaridade, essa região é bem árida atualmente. Porém, como os estudos indicam, essa era uma área muito alagada há milhões de anos no passado. Assim, com diversos outros espécimes, o papel do paleontólogo é demonstrar e contar a história do passado, e é uma informação muito útil para a ciência, tendo esse interesse atribuído para projetar os acontecimentos futuros, como as mudanças climáticas que discutiremos em um vídeo em breve. Para tanto, você deve estar se perguntando qual seria o valor empresarial desses estudos de entender o passado. E eu devo comentar que a visão oceanográfica sobre esse assunto enriquece muito essa discussão, já que as pesquisas e faturamentos são muito boas para essa área na oceanografia, visto que a peça principal para o nosso estudo são os microfósseis. Pois é, eu passei o vídeo sem comentar que, na verdade, o oceanógrafo observa o sedimento marinho e nele busca encontrar restos de fósseis para indicar alguma grandeza do passado. Seja a quantidade de nutrientes, salinidade ou temperatura do passado, todas elas são informações resgatadas de maneira indireta de análises que promovem um panorama muito maior na hora de reconstruir o passado. Além disso, com o apoio de microfósseis é possível entender muito mais a distribuição de petróleo no nosso mundo,
e uma maneira indireta também de você analisar os organismos, como os foraminíferos, radiolários, os trapodes e principalmente os nanofósseis. E assim, suas distribuições podem ser indicadores muito úteis na busca, então acabam sendo muito valorizados na indústria energética e, consequentemente, enriquecendo muito o bolso de quem acaba se aderindo nessas áreas de pesquisas. Espero ter ajudado a entender um pouco mais sobre o uso e importância dos fósseis e como eles estão vinculados, por exemplo, com a economia local. Até o próximo episódio de Estudando o Azul.